Ela. E eu sou o repórter Samuel Barbosa Benevides. E hoje iremos falar brevemente sobre a Escola Lázaro Franco de Moraes. Fundada no dia 8 de agosto de 1970, com o nome de Ginásio Estadual Lázaro Franco de Moraes. Ao passar dos anos, sofreu modificações como separação do pré da quarta série. Passou assim a ser o 6º ano até o 3º ano do ensino médio. Lembrando que houve um tempo de curso de magistério. Atualmente está atuando como PEI, período integral de 7 horas, e também regular de noturno. E agora fiquem com o jornal Lázaro News, apresentado por Ana Clara Mamone, Maria Luísa Lucatelli, Lauana Rafaela Prati. Agradecemos ao público. Olá, boa tarde. Na edição de hoje, iremos falar sobre alguns tópicos: água, o líquido mais importante do mundo; energia limpa, sustentabilidade, o quão importante pode ser; zoonoses, possibilidade de doenças em nosso próprio quintal; estatísticas na saúde pública, por que devemos nos preocupar tanto. A água é um mineral presente em toda a natureza, nos estados sólido, líquido e gasoso. É um recurso natural peculiar, pois se renova pelos processos físicos do hidrológico em que a Terra se comporta como um gigantesco destilador, pela ação do calor do Sol e das forças da gravidade. A água é importante, pois é um recurso natural essencial, seja como componente bioquímico de seres vivos, como meio de vida de várias espécies de vegetais e animais, como elemento representativo de valores sociais e culturais e até como fator de produção de vários bens de consumo e intermediário. Ela pode ser classificada de diversas formas. Dentre as formas de classificação da água, destaca-se a que considera o grau de salinidade, sendo reconhecidos 3 tipos distintos: água doce, salgada e salobra. Ao pensarmos em água, é comum nos lembrarmos apenas daquela usada no nosso dia a dia. Não podemos esquecer de sua importância na natureza. A água é um recurso natural de valor inestimável, sendo vital para os ciclos biológicos e para o equilíbrio do meio ambiente. É composta pela molécula H2O, formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, e é fundamental para a vida de todas as espécies. Os recursos hídricos têm profunda importância no desenvolvimento de diversas atividades econômicas. Em relação à produção agrícola, a água pode representar até 90% da composição física das plantas. A falta d'água em períodos de crescimento dos vegetais pode destruir lavouras e até ecossistemas devidamente implantados. A água exerce um papel indispensável à sobrevivência e ao desenvolvimento da vida, pois atende às necessidades básicas dos ecossistemas e da agroindústria. Considerar o recurso natural renovável é indispensável a todas as formas de vida. Qual a importância da água para a vida, sociedade e economia? A economia é movida à água. Do total da água consumida, aproximadamente 70% são absorvidas pela atividade agropecuária, os 20% são demandados pela atividade industrial, comércio e serviços, e 10% são destinadas ao consumo humano. A água é um bem essencial. A falta dela terá impactos sociais, econômicos e ambientais. São exemplos: esvaziamento das cidades, baixa produção agrícola e industrial, falta de emprego, entre muitos outros. Quais são os principais impactos sobre as águas subterrâneas? Os principais impactos sobre as águas subterrâneas são contaminação, mineração, perfuração indiscriminada e bombeamento intensivo. A contaminação das águas subterrâneas tem como principais causas o aumento da produção industrial, o crescimento populacional, o aumento no consumo de bens e descartes relacionados. O aumento no consumo de água no mundo vem contribuindo para a diminuição da disponibilidade dos recursos hídricos, poluição e degradação das reservas hídricas, degradação dos recursos naturais, mudanças climáticas e ausência de infraestrutura básica, que afetam inclusive o fornecimento das energias limpas. Energias limpas são aquelas que vêm de fontes renováveis que são naturalmente reabastecidas como sol, ventos, chuvas. Dentro desses grupos se encontram energia solar, eólica e hidrelétrica. O que é usina hidrelétrica?
Conhecida como usina hidrelétrica ou central hidroelétrica, trata-se de uma grande estrutura que se aproveita do movimento dos rios para a obtenção de energia elétrica. A instalação de uma hidrelétrica requer obras de engenharia complexas. E vocês, sabem o que é uma usina hidrelétrica? Conhecida como usina hidrelétrica ou central hidroelétrica, trata-se de uma grande estrutura que se aproveita do movimento dos rios para a obtenção de energia elétrica. A instalação de uma hidrelétrica requer obras de engenharia complexas e que provocam diversos impactos socioambientais no local. Essas usinas são do tipo fio d'água, onde não há representamento ou, em sua maioria, contam com turbinas que rodam impulsionadas pela pressão da água em um rio que foi previamente represado. Essas turbinas acionam diretamente os geradores que estão na represa, que transforma a energia cinética em energia mecânica. O eixo da turbina está unido ao gerador elétrico, que ao girar converte a energia mecânica em energia elétrica, fonte firme de energias elétricas que são renováveis e fundamentais para a transição energética e para a descarbonização da economia. As vantagens e desvantagens da energia hidrelétrica. Apesar das hidrelétricas serem consideradas fontes energéticas limpas, elas causam impactos socioambientais. Por isso, suas construções geram tantos protestos contrários. Normalmente, esses protestos não impedem a construção das mesmas, mas podem levar a uma revisão do projeto de modo a reduzir os impactos. Não sei se você ficou sabendo ou se já viu alguma manifestação contrária à construção de uma usina hidrelétrica. Um dos casos mais recentes no Brasil foi o da construção da usina de Belo Monte, Pará, que sofreu várias manifestações contrárias de ativistas, povos indígenas, artistas e cidadãos comuns. Alteração das formas de vida das populações em essenciais de grupos tradicionais como ribeirinhos, indígenas e quilombolas, supressão da vegetação nativa por meio do alagamento de grandes áreas de floresta para a construção das barragens, emissão de gases que intensificam o aquecimento global, como o dióxido de carbono e metano, produzidos por meio da decomposição de matéria orgânica. Acentuação do assoreamento dos rios devido à intensa modificação do fluxo natural da água do rio e dos seus processos hidrológicos. Extinção de espécies, em especial aquáticas, as mais extinguidas pela modificação do fluxo de água dos rios. Desequilíbrio de ecossistemas por meio da transformação das dinâmicas ambientais e da alteração de recursos naturais como o solo, o ar e a água. Parou. Confira agora a cronologia das usinas hidrelétricas com o repórter Samuel. Olá, boa tarde. A partir desse gráfico, podemos ver o número das usinas hidrelétricas de 1924 até os tempos atuais. De 1924 até 1948, no Brasil, construiu 3 hidrelétricas. 1949 até 1973 foram construídas mais 38 usinas hidrelétricas. De 1974 a 1998, 74 usinas hidrelétricas foram construídas. De 1999 até os tempos atuais, no total no Brasil foi 148 usinas hidrelétricas. Aqui também nesse gráfico podemos ver o potencial hidrelétrico de cada usina hidrelétrica. O potencial de energia gerada pelas hidrelétricas de 1924 a 1948 foi de 1.208,14 MW. De 1949 a 1973 foi de 15.646,69 MW. De 1974 a 1998 foi de 67.439,46 MW. De 1999 até 2022 foi 108.302,50 MW. Com isso, através desses gráficos, podemos ver o potencial das usinas hidrelétricas durante esses longos anos. Hoje, a energia hidrelétrica corresponde pela maior parte da geração anual de energia do país e representava uma participação de 63,14%
64% do potencial energético total em 2020. Confira agora as principais usinas hidrelétricas do país. Usina Hidrelétrica de Tucuruí, localizada no Rio Tocantins, no município de Tucuruí, estado do Pará. Possui capacidade de geração de energia elétrica de 8.340 MW. Foi construída entre 1976 e 1984, sendo propriedade da Eletronorte. Usina Hidrelétrica de Itaipu, binacional. Esta usina brasileira e paraguaia está localizada no município Foz do Iguaçu, fronteira com o Paraguai. Instalada no Rio Paraná, a parte brasileira possui capacidade de 7.000 MW. Sua inauguração ocorreu em 5 de maio de 1984. Usina Hidrelétrica de Ilha Solteira. Instalada no Rio Paraná, esta usina localiza-se na fronteira entre os estados de São Paulo, município de Ilha Solteira, e Mato Grosso do Sul, município de Selvíria. Sua capacidade de geração de energia elétrica é de 3.440 MW. Foi inaugurada em 1973, sendo de propriedade da CESP. Usina Hidrelétrica de Paulo Afonso, localizada no município de Paulo Afonso, Bahia, possui capacidade de geração de 3.985 MW. Instalada no Rio São Francisco, foi construída entre os anos de 1954 e 1979. É de propriedade da CHESP, Usina Hidrelétrica de Jirá, localizada no município de Porto Velho, Rondônia. Foi inaugurada em 2012, possuindo capacidade de geração de 3.750 MW. Está instalada no Rio Bateira. Só quem entende de inovação pode oferecer mais espaço, mais sabor e mais interatividade em uma experiência exclusiva e original para a sua vida. Conheça a iChef All Space, a Air Fryer pedida por você e criada para você. Pensada especialmente para você fazer parte da comunidade de fãs da original. Com espaço interno surpreendente, ela prepara refeições inteiras ao mesmo tempo. A exclusiva tecnologia de fluxo de ar Even Crisp acelera o ar quente e deixa tudo muito mais gostoso e saudável. E com uma nova experiência mais silenciosa e potente. Só com iChef All Space você tem acesso exclusivo ao conteúdo da plataforma interativa Prove e Aprove, com novas receitas toda semana. Air Fryer é mais segura e muito mais fácil de limpar. Tudo isso criado com exclusividade por quem mais entende de Air Fryers. Peça já a sua! Nesse bloco, iremos falar sobre zoonoses, doenças transmitidas por animais, dando ênfase nas zoonoses tropicais. Apresentamos a vocês uma entrevista feita pela repórter de campo Regina Sarti, que entrevistou uma profissional da saúde sobre a dengue, que é uma zoonose presente no nosso município atualmente. Boa noite. Boa noite. Por favor, você poderia falar seu nome completo? Meu nome é Maria Antônia Domingos, eu sou assessora do Departamento de Saúde, onde eu assessoro a Karina Tedeschi, que é a diretora, e faz 30 anos que eu trabalho na prefeitura na área da saúde. Em que área da saúde você atuou? Eu já atuei na área da saúde, no centro de saúde, até 1 ano e meio atrás eu era diretora da vigilância sanitária. Então daí depois, com as mudanças de prefeito, você acaba mudando também de locais de trabalho, né? Hoje eu subi para o departamento. Certo. Quanto tempo você atua no departamento de saúde? Hoje faz 1 ano e meio. Desse prefeito novo. Sim, mas no total da sua vida toda? Eu acho que uns 12 anos para mais. Atualmente temos muitos casos de dengue em nosso município. Você poderia falar um pouco sobre esse assunto? Então nós estamos nesse ano com 8 casos. Tá? Nós temos casos importados, que vem a ser a pessoa fica em outras cidades e quando chega em Torrinha começa a se sentir mal, passar mal, né? E vai até a vigilância sanitária e faz o teste que o médico solicita e ele detecta que está positivo. Mas daí, através do questionamento, você descobre que não é, como se diz, não é portador nosso, é importado, que veio de outra cidade.
Isso. A senhora poderia explicar um pouco sobre a dengue? Bom, a dengue é uma doença assim infecciosa, né? Ela é causada por um vírus, que é o mosquito Aedes aegypti, né? Que ele surgiu no Brasil, para nós, no primeiro caso, foi em 1685, em Recife. Isso aí veio através do quê? Do navio negreiros, que antigamente fazia-se o transporte, né? E essa doença chegou até nós em 1685. Quais os riscos da saúde? Olha, os riscos são os seguintes: elas são assintomáticos, né? Que não apresentam sintomas, e são leves ou graves. No grave, assim, dependendo do ser humano, pode levar até a morte. Então a pessoa pode ter coagulação, ela pode ter infecção, pode desenvolver até o síndrome de Guillain-Barré. O que seria? O síndrome de Guillain-Barré assim, seria o tipo de uma paralisia, só que com o passar do tempo que você faz o tratamento, você volta à vida normal, tá? Certo. Nós tivemos aqui em Torrinha criança nessa escola que frequentou com o Guillain-Barré, só que hoje já não tem mais nada, certo? Então é reversível. É reversível, totalmente. Qual o período de contágio? Geralmente é de, tipo assim, de 2 a 7 dias. Só que você pode ter casos de levar até 14 dias. Por quê? Porque vai muito de pessoa para pessoa, né? Vamos supor, uma boa alimentação, o modo de vida de cada um. Que tem gente que pega dengue e não sabe, passa normal. E tem uns que pega, é hospitalizado, tudo, tem hemorragia, que se torna-se uma doença gravíssima, que pode se levar à morte, né? E quanto tempo eles se proliferam? No organismo? Não, assim, em água. Na água parada? Isso. É assim, ó, no caso, vamos falar mosquito, né? Isso. O mosquito, ele bota os ovos em água limpa e parada. Por isso que a gente pede toda vez, gente, se tiver água parada em casa, em vaso, vamos eliminar. Por quê? Porque o mosquito, ele posa. Daí o que acontece? Os ovos dele ficam nas bordas das vasilhas. Pode ficar até 1 ano. Daí e talvez, vamos supor, dependendo, não, o caso é mais rápido. E ele sai. E ele pica uma pessoa. Daí essa pessoa fica contaminada. Vem um outro mosquito que não tem nada, que não está contaminado, pica a pessoa que está contaminada, o que acontece? Ela transmite para outra pessoa. Certo. Então, o prazo, a gente não pode falar assim, aqui nessa água teve um mosquito hoje, mas os ovos dela podem ter ficado 1 ano ali parado. Certo. Tipo piscina abandonada em fundo de quintal, pneu, né? Latinhas qualquer tampinha que fica ali, a gente nunca sabe o que acontece. E essa coisa que as pessoas falam que se colocar sal ou água sanitária mata, isso é verdade ou é mentira, um mito? Não, ela ajuda bem. Que nem no caso, hoje não, assim, existe muito pouco a geladeira com as gavetinhas atrás. Hoje já nem descongela mais geladeira, né? Então, na geladeira que tem, você coloca o detergente ou coloca água sanitária. Por quê? Porque o mosquito, ele não suporta o cheiro. Então, ele não desova ali. Mas então é por causa do cheiro. Por causa do cheiro. Por isso que a gente pede. Você encontrou uma latinha? Chuta a latinha. Tira a latinha dali por causa da água. Mas na casa, a gente usa muito detergente e a água sanitária. Certo. Qual o local de picada mais incidente no corpo humano pelo mosquito? Olha, a gente vê muito falar
é partes baixas, nem pé. Por quê? Porque o mosquito, ele não voa mais do que 1 metro, certo? O mosquito da dengue, né? Agora os outros a gente precisa dar uma pesquisada. Mas, o que que acontece? Em criança, ele pica o rosto, as partes que ficam, tipo, descobertas. Certo. Seria do pescoço para cima, crianças pequenas. Agora, a gente adulto, então é mão e pé, geralmente. Porque o que que acontece? Você tá com chinelo, a mão geralmente nunca está protegida, então é mais aí. Qual o bairro com maior índice de contágio da dengue aqui em Torrinha? Olha, aqui em Torrinha a gente tem os meninos, né, os agentes, que eles fazem a visita no casa a casa. Casa a casa vem a ser o quê? Eles entram para ver como tá a seu quintal, a sua casa, os ralos dentro da casa. Por quê? Porque geralmente eles falam que são assim, bairros mais afastados. Não, hoje em dia não existe mais. Ah, é na vila tal, é no terreno do fulano lá. Não, ela pega a cidade inteira. Às vezes os meninos fazem visita em casas de gente, tipo assim, bem de vida, casas bonitas, que tem água parada. E às vezes vai numa casa de vila, não que a gente vai menosprezar a casa de uma pessoa, Sim. mas vai numa casa de vila, não tem nada. Tá o quintal maravilhoso, tudo certinho, tudo bonitinho. Então, não tem como você falar, é só naquele pedaço, é só naquele canto, né? Certo. Como o Departamento da Saúde ajuda na conscientização da dengue com a população? Olha, a gente faz o quê? A gente faz bastante, agora, principalmente nessa época de chuva, que o mosquito, né, se prolifera mais, então a gente faz o quê? Faz a panfletagem, certo? Quem vem na escola, nas ruas a gente faz a panfletagem, tudo. Passa a nebulização, que é o carro fumacê nas ruas, né? E faz o casa a casa, que é para os meninos estarem olhando, a gente pede nas ruas, pede para as casas, para as famílias, né? É isso aí que a gente tenta, como se diz, conscientizar a população, mas é difícil. É difícil. Então a gente pega mais, assim, as crianças pequenas, tipo assim, a creche ou a escolinha, sabe? Eles levam direitinho o recado para a família. Por quê? Porque você usa a latinha para mostrar, o vasinho de flor para mostrar, e eles prestam atenção. Então eles chegam na casa, eles falam, olha, a mulher, o moço falou que não pode fazer isso. Então, é bem mais fácil você usar o trabalho da criança. E muitas vezes eles cobram, né, dos pais. Cobram. Né? Se ele aprendeu na escola e vê que aquilo em casa está errado, eles falam, isso, né? Falam. Então, Dona Maria, nós chegamos ao final. Eu quero ver com a senhora se ficou alguma coisa assim. A senhora quer completar mais alguma coisa da nossa entrevista? Alguma coisa que a gente deixou de falar, que a senhora acha importante? Eu acho assim, ó, que a gente tem que prestar muita atenção. Vamos supor, dores musculares, dores de cabeça intensa, febre alta, vômito, tá? Não é porque que nem agora nós estamos vivendo duas doenças bem semelhantes. Tanto o Covid quanto a dengue, certo? É uma semelhança, assim, muito, muito. O que a gente teria que fazer? Teria que prestar muita atenção. Não tá bem? Comenta com os pais, vão até o pronto de saúde, pronto de socorro, ou vão no centro de saúde. Por quê? Porque lá vão fazer o teste, vão fazer exames, que tenha o IgG, o IgM, para ver qual está reagente, qual não está reagente, né? E procurar, começou a se sentir mal, procura o médico e já se isola. Porque tanto a dengue como o Covid está esparramado no Brasil inteiro, praticamente no mundo inteiro, né? Diz que dá uma dor no corpo terrível, né? Terrível. A dengue. E tem que tomar cuidado, porque a dengue, se ela for hemorrágica, ela solta sangue, tanto pelo olho, nariz, boca,
intestino. Daí bem. E quanto mais cedo a gente descobrir, melhor. Melhor né? é. Teve algum mal-estar, comenta com a família e já corre para procurar um médico para saber o que está acontecendo. É importante, né? Muito importante. Então nós queremos agradecer você, né? Nós do 2º ano, eu aqui estou representando a Vitória, sou monitora da Vitória, juntamente com os nossos professores, a equipe gestora, né? Pelo tempo que você teve de vir aqui, foi uma coisa assim enriquecedora pelo nosso trabalho. Então a gente agradece você de coração. E eu agradeço vocês também pela oportunidade, tá? Espero que tenha ajudado. Muito. E se muito precisarem, podem chamar que eu... Com certeza. Tá? Então agora a gente queria entregar para você uma lembrancinha nossa. Obrigada, viu bem? E que seja sempre bem-vinda à nossa escola, Muito viu? obrigada. Serei Muito sim, obrigada, tá? viu? Obrigada eu, tá? Devemos levar em consideração que a consciência não é somente das autoridades sanitárias e da população. Casos de dengue aumentaram 113,7% nos 4 primeiros meses de 2022, segundo a Agência Brasil. Até abril, o país registrou mais de 542 mil infecções prováveis, reportagem publicada em 5 de 2 de 2022. Em comparação, no mesmo período do ano passado, segundo o boletim do Ministério da Saúde, foram 542.038 casos prováveis entre a primeira e a 16ª semana epidemiológica, período compreendido entre 2 de janeiro e 23 de abril de 2022. Esse número já é praticamente o mesmo que foi registrado em todo o ano de 2021, quando foram contabilizados 544 mil casos prováveis. A doença causada por um vírus é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Os principais sintomas são febre altas, erupções cutâneas e dores musculares e nas articulações. Nas formas mais graves, a dengue pode causar hemorragias internas em órgãos e tecidos e levar à morte. Anteriormente em zoonoses, a dengue cresceu significativamente em 2022, sabendo que ela é uma doença que vem por meio da veiculação hídrica e que ela é apenas uma das várias doenças propagadas por esse meio. No itinerário Estatística da Saúde Coletiva, conseguimos ver as porcentagens, taxas e os números sobre tais doenças, como, por exemplo, o número de casos no município, o aumento ao decorrer dos anos e até sua taxa de mortalidade. Feita uma pesquisa em nosso município com perguntas sobre o saneamento básico da cidade, pessoas que tiveram ou não alguma das doenças como hepatite A, leptospirose, dengue, cólera, entre outras, se ele tem ações para evitar a dengue, de onde vem a água que eles consomem e se eles lavam os alimentos antes de comer. A seguir, pode ser visto os dados coletados pela nossa pesquisa em forma de gráficos e tabelas.